E aí nós vamos para o resultado do artigo nesse sentido, né? O que o artigo fala sobre o cérebro em si. E aí vale, em relação ao artigo, fazer um disclaimer aqui, tá? O artigo ele tem 8 participantes. Então, nós não podemos generalizar de forma alguma esse resultado. Por que os artigos de neurociência têm um número muito reduzido de participantes? Porque é muito, primeiro, custoso fazer isso, né? É custoso demais tu construir experimentos que vão envolver neurociência, porque eu preciso de equipamento para fazer monitoramento do que está acontecendo dentro do cérebro da pessoa, seja um monitoramento via uma ressonância magnética funcional ou via uma outra ferramenta de análise, que esses aqui utilizaram EEG, eu acho, em algum lugar, tá? Então, assim, existe um investimento disso e isso, infelizmente, né, não se consegue em grande escala. E também a complexidade de controle do experimento e tudo isso é muito maior do que eu aplicar um questionário. Então, é óbvio que com questionário eu vou conseguir ter pesquisas mundiais que vão ter 170 mil pessoas, 150 mil pessoas. E quando se fala com uma pesquisa de neurociência que envolva tomada de decisão, consumo, ou seja, qualquer outro tipo de processo de tomada de decisão que queira ser avaliado, a amostra vai ser menor. Então, por vezes, assim, é difícil a gente generalizar esses dados, mas eles já nos dão uma compreensão muito melhor do que o achismo, né? Muito melhor do que há 40 anos atrás, quando essas possibilidades nem existiam. Então, só fazendo esse disclaimer. E aí, assim, como é que foi desenhado o experimento? Então, foram esses 8 participantes. E eles tinham, né, dentro do desenho experimental, que supor que eles fossem um gerente de manutenção, que estavam comprando suplementos para que eles pudessem dar a sua... fazer a operação ali do negócio de manutenção. Então, eles tinham 3 grupos de produtos. Tinham peças, tinham óleos e tinham ferramentas. Eram 20 séries rodadas dentro de cada dia, que acontecia em séries, né? Que essas séries ou essas ofertas eram como se fosse didaticamente 10 dias, mas eles não faziam em 10 dias. Mas é como se... Vamos pensar assim, didaticamente. 10 dias em cada dia iria rodar 20 séries desses produtos. Sempre na mesma ordem. Primeiro a oferta dos preços, depois... primeiro as ofertas das peças, depois a oferta dos óleos, depois a oferta das ferramentas, sempre dentro dessa mesma hierarquia. E eles tinham R$1.000, ou $1.000, ou mil dinheiros, para que eles pudessem fazer essas escolhas. Quero comprar, não quero comprar. Quero comprar, não quero comprar. E aí o preço ia variando. O preço, ele era estruturado da seguinte forma: os produtos do grupo 1, que eram as peças, elas tinham uma média fixa diária de preço. Os produtos 2, eles tinham 2 preços mínimos no dia 3 e no dia 9, e um preço máximo no dia 6. E os produtos do grupo 3, que seriam as ferramentas, eles tinham um preço mínimo no dia 5. E aí existe, né, essa condução do aprendizado. As pessoas vão aprendendo como que acontece essa flutuação de preço e vão tomando suas decisões com um capacetinho avaliando o que estava acontecendo dentro do cérebro, tá? Eu não vou me deter nos aspectos técnicos da explicação do cérebro, eu vou trazer um olhar bem didático para que a gente entenda o que acontece na hora que a pessoa está decidindo comprar. Então, vamos pensar que existe 4 luzinhas, tá? Então, pensa como se existe uma caixa com 4 luzinhas, que elas vão se acendendo e se apagando conforme vai acontecendo o processo de decisão de compra. A primeira luzinha, ela diz respeito à checagem rápida, né? Então, eu vou sugar todas essas informações que eu mencionei do processo de aprendizado que eu já tive. Então, tudo isso que foi se somando das informações da função da compra, do aprendizado que eu tive passado,
tanto sobre o produto quanto do preço. Então, todas essas referências que eu expliquei até aqui, elas vão ser ligadas nessa primeira luzinha. Essa primeira luzinha, ela se liga, na verdade quase todas elas se ligam meio juntas, assim, mas acontece em torno de 1 segundo, é muito rápido, tipo assim, tu olha um produto, olha ali o preço do produto, em questão de 1 minuto, não, em questão de 1 segundo, em questão de 1 segundo o teu cérebro já liga essas 4 luzinhas, é rápido, e elas meio que se trocam ali, né? Então, a primeira luzinha é essa luzinha que ela vai detectar esses conflitos, assim, ela vai fazer essa checagem rápida, né? Então, ela vai comparar o que você já viu, o que você já esperava sobre aquela compra, com o que tem ali de oferta. E vai gerar esse conflito. Ué, será que o que eu esperava é o que me foi apresentado? Ou será que o que me foi apresentado é melhor do que o que eu tinha esperado? Então, vai gerar esse conflito, e isso normalmente acontece na tua região pré-frontal, que é uma região que vai fazer aquela análise assim, tipo, será que vale? Será que não vale? Será que é bom? Será que é ruim? Quanto que eu já vi o preço disso? Então a gente volta no exemplo da Decolar não, né? Só fazendo propaganda aqui. Da compra de passagem. É que nem alguns produtos que a gente fica com o nome da marca e não do produto em si, né? Tipo Gillette. Aí o produto é barbeador, mas a gente fica com o nome da marca muito forte, assim. É que eu sempre vou dar uma fuçada lá pra ver os preços gerais das companhias e depois eu compro dentro da companhia. Aleatoriedades. Mas essa checagem, né, ela acontece aí dentro desse 1 segundo, faz essa checagem. Isso é a primeira luz que se liga, tá? Depois a gente vai para uma luz que é como se fosse o farol da tua atenção. Ela vai... eu não vou dizer os nomes, assim, eu vou dizer, mas não vou me aprofundar na explicação porque acho que não faz diferença. Esse primeiro momento acontece numa área do cérebro que se chama... tá no pré-frontal, mas dentro do processo de movimento do cérebro acontece no N2, tá? Depois acontece no P3, depois tem onda teta, onda alfa, enfim, essas coisas nem eu mesma tenho uma grande profundidade para entender todos os mecanismos cerebrais que tem atrás disso, então eu acho que não faz sentido nós ficarmos nos aprofundando nisso, porque, como eu estou dizendo, nem eu mesma tenho um entendimento profundo sobre isso. O que a gente tem que entender é um mecanismo prático, né? Como que ele vai nos direcionar à tomada de decisão. E também seria um erro meu, já que eu não sou uma pessoa especialista em biologia, eu não sou uma pessoa especialista em fisiologia, né? Querer me aprofundar tanto nessas coisas. Então, ligou a primeira luzinha, checagem rápida. Ligou a segunda luzinha, foco na avaliação. Então, quando essa luzinha ela se liga muito forte, significa que tu tem uma maior tendência de compra. Por quê? Quando tu vai comprar, o cérebro ele dedica atenção extra para aquela compra. É como se ele atualizasse as informações passadas. Então, digamos que tu vai comprar uma passagem aérea, vamos seguir na passagem aérea. E tu já tinha comprado uma passagem aérea para São Paulo por R$500. E aí agora tu conseguiu uma por 450. Bom, a tua atenção focou para aquele 450, tu viu que aquele 450 ele tá valendo a pena, e aquilo ali amplia a tua atenção sobre aquele consumo a ponto de aqueles 450 ser a tua nova referência. Então, quando tu toma uma decisão de compra, essa decisão de compra atualiza teu aprendizado passado. Entendesse? Então, quanto mais predisposto você está a comprar, maior é essa sinalização, que é a sinalização no P3, né? É como efetivamente aumentasse esse farol de atenção. Então, essa luz ela fica mais forte. Essa coisa de luz não existe no cérebro, tá? Isso é só uma forma didática que eu achei de nós entendermos isso. Óbvio que não existe um grupo de luzes no cérebro, muito menos um farol da atenção. Deixando isso muito claro. Então, esse segundo momento, o primeiro momento é a checagem rápida, o segundo momento é esse alarme da atenção.
Quando aumenta essa tensão, ou seja, o farol da tensão aumenta com essa percepção de que atualiza, né, o processo de tomada de decisão, nós vamos para uma outra luzinha, que é a luzinha do controle de incerteza. Como assim a luzinha do controle da incerteza? É meio que o freio cognitivo. É meio que, tá, atualizei 450. Quanto maior essa oscilação, né, a pessoa ela fica com uma maior tendência a comprar, porque dentro desse controle de incerteza, se eu consigo reduzir essa oscilação dessa onda dentro do cérebro, ou seja, reduzo essa oscilação de incerteza, significa que eu estou entrando numa área de conforto. Por quê? Porque diminuiu a incerteza frente. Será que eu devo comprar? Será que eu não devo comprar? Será que o preço está bom? Será que eu vou conseguir um preço melhor? Então é como se essa espera, essa dúvida, ela cessasse quando tu decide comprar. Então, no teu cérebro, quando tu decide comprar algo, é como se algumas ondas que estivessem em movimento do seu cérebro, essas oscilações dessas ondas se acalmam. Porque é como se você tivesse tomado a decisão e como se tu não precisasse mais ficar na dúvida dessa incerteza. Porque eu já decidi. Bom, eu já decidi comprar por 450, então tá decidido. Agora tá pronto, siga em frente, né? Então isso acontece dentro dessa etapa, dessa luzinha. E uma última luzinha é a luzinha que silencia as distrações, silencia o ruído. Então, para que tu tenha uma decisão de compra, aumenta a atenção, diminui a oscilação em relação à incerteza e aumenta teu foco. Reduz as distrações em volta, entendeu? É como se... Pensa que tu tá no meio de um tumulto muito grande. É como se tu não estivesse vendo aquele tumulto acontecer. Porque tu vai estar focado naquela aquisição, naquela compra. Então, na hora que tu decide comprar algo, é como se o restante todo estivesse silenciado. Pensa uma pessoa que está fazendo uma compra na Black Friday nos Estados Unidos. E é aquela muvu que pega daqui, pega da lá, e pega daqui, pega de lá, e a pessoa pega e diz assim, eu vou comprar essa garrafa. Aí ela decide comprar essa garrafa. E aí ela tá se direcionando ao caixa para comprar. Ela tá preocupada com a garrafa dela que ela comprou, entendeu? Aquela muvucada que tá acontecendo em volta dela, aquele monte de ruído e tal, é como se eles ficassem mais silenciosos. Porque ela fica com foco na compra dela. Então, é como se essas distrações de impulsos, né, elas fossem silenciadas. E isso é a composição das nossas 4 luzinhas que o cérebro diz. Então, é como se o cérebro ele fizesse uma análise rápida, é a primeira luzinha, depois ele vai aumentar a atenção naquilo que eu quero comprar, vai diminuir conflito em relação à incerteza e vai silenciar a volta. E aí tu vai lá e compra. Óbvio que tem outras coisas envolvidas no processo de compra, como motivação, ativação do núcleo accumbens, que isso eu já discuti em outros episódios. Mas o que esse artigo nos traz, que é muito interessante, é esse entendimento de que há uma oscilação na hora que quando tu decide comprar algo. Há uma oscilação do que está funcionando no teu cérebro. Aumento da atenção para aquilo, redução da oscilação da incerteza, redução dos ruídos à tua volta, e aí tu vai lá e compra. Então, se nós percebermos, né, que existe esse aumento da atenção, esse aumento do controle sobre a incerteza, né, então diminuição dessas oscilações da percepção de incerteza e redução do ruído, melhora a nossa consciência na hora de comprar, né? Melhora esse entendimento. E aí tu pode te perguntar assim, tá, mas na prática, como é que eu posso compreender e aplicar esse conhecimento na minha vida? Aí eu deixei aqui um roteirinho do que podemos fazer. O que você pode fazer antes de comprar, sabendo que quando tu compra e quando tu decide comprar, esse mecanismo ele vai ser ativado, né? Comparação anterior, maior atenção, menor oscilação em relação a essa incerteza, ou seja, controle da incerteza e essa redução dos ruídos em volta. O que tu deve fazer antes? Uma estratégia muito interessante que tu deve fazer antes é ter preço-alvo,
sabe? Por quê? Porque se tu tem um preço-alvo, na hora de tu fazer essas comparações rápidas, tu consegue já ter uma âncora coerente. É como se, quando nós falamos em ancoragem, quando eu defino um preço âncora correto, eu consigo não incorrer tanto justamente na ancoragem. Porque eu fiz o meu processo de tomada de decisão antes, estabelecendo o meu preço-alvo. E isso me dá mais discernimento. Então, o que tu pode fazer é justamente isso. Define o teu preço âncora antes de ir comprar, porque isso vai te proteger. Feche todos os tipos de notificações que possa te distrair e roda um checklist. Eu preciso disso, isso não vai comprometer meus sonhos futuros, eu consigo pagar sem comprometer meu dinheiro. Qual é a necessidade disso? Para que eu preciso disso? Tem um estudo bem interessante que mostra que lista de compras, se tu colocar do lado, escreva um motivo pelo qual tu quer comprar aquilo, reduz o desejo de compra. Porque tu cai na real, tipo, eu nem preciso disso aqui. Então, e até antes, é bom introduzir esse checklist. Para quê? Para que quando a tua atenção ela fique específica para aquilo que tu quer comprar, ou seja, aquele farol que eu mencionei, ele se destaque, mas não tanto a ponto de fazer com que tu esqueça da racionalidade, sabe? Então, tu te protege dessa atenção, desse farol ampliado na hora de comprar, que é natural, que vai acontecer. Mas tu tá protegido porque tu tá lá com o teu checklist. E depois é registrar o que tu aprendeu, né? Poxa, naquela compra eu tomei uma boa decisão. Poxa, naquela compra eu tomei uma má decisão. O que eu aprendi com isso? Então, fazer esse exercício também pode ser bem interessante. E juntando todas essas coisas, pode ser que você chegue num lugar muito confortável, né? De ter maior consciência de consumo, entendendo que o teu cérebro vai estar sempre uma loucura, é como se tivesse em curto-circuito. Essas luzinhas, elas se acendem todas muito rápido, checagem rápida, atenção, controle de incertezas e controle de ruído, e ela vai acontecer tudo junto e tu... Respira e não pira. Vamos analisar com calma. Dê um passinho atrás, 24 horas depois a gente pensa se a gente vai querer, né? Então, essa coisa de entendermos que o nosso cérebro ele vai estar com todas essas luzinhas e saber que a gente vai acabar tendo essa predisposição, porque quando, por exemplo, o cérebro faz isso, né, e reduz incerteza e reduz ruído, pode ser que esse ruído externo seja algo para te lembrar que tu tá prestes a ser imediatista. Por exemplo, pode ser que um ruído externo seja você dizendo para você: nossa, mas eu tinha combinado que eu ia fazer uma reserva de emergência comigo mesmo. E agora eu reduzi esse ruído. Então, é importante a gente entender, né, como que funciona o nosso cérebro para que a gente possa um pouquinho mais se proteger e isso melhorar as nossas decisões.